Para a gente continuar o nosso mini curso, eu vou mostrar algumas informações que eu acho que eu esqueci de colocar nos slides em si anteriores e que eu acabei não comentando até agora. Esse aqui é para mostrar lá o canto que eu tinha falado, para vocês conseguirem visualizar quantas gramas de filamento, quantos metros e o tempo estimado para você poder imprimir. E também para vocês terem uma noção do o que você consegue fazer com os 20 gramas de filamento que vai ter que ser usado no projetinho. Que nem eu cheguei a imprimir um coelhinho desse. Ele não usou nem 4 gramas. E foi essa configuração que eu usei. Foi 20 milímetros normal. Eu modifiquei alguma coisa, eu não lembro que eu modifiquei, para ser sincera. Mas eu acho que na configuração normal, sem ter modificado nada, é a mesma coisa. Eu acho que o que foi modificado foi que eu coloquei o suporte, que ele considera como modificação, não é o basicão. Tá em PLA, a Creality Ender Pro 3, com um bico de 0,4 milímetros. E aqui eu tinha colocado suporte só na mesa de impressão. O preenchimento, o automático é 15%, mas eu deixei 10% porque é uma peça tão pequenininha que não precisa de tanto preenchimento assim para ficar resistente. No final, levou no caso, né, 50 minutos para ser impresso. Eu gastei menos de 4 gramas de filamento. Dá para considerar que deu umas 4 gramas porque a impressora ela usa um pouquinho de filamento para poder ter certeza que vai sair certinho pelo bico o material. É para vocês terem noção. Eu esqueci de trazer ele aqui para mostrar o tamanho para vocês. Mas ele tem quase 4 centímetros de altura. É pequenininho, mas, tipo, para menos de 4 gramas é grandinho até. Isso daqui vai ser muito importante para a tarefa que eu vou postar hoje lá no Classroom, que é essa tabela de legendas aqui. Vocês conseguem enxergar bem o que está escrito aqui? Respondam aí nos comentários. Se não estiver dando para enxergar direito, eu amplio esse quadradinho aqui. Medianamente? Peraí, então. Vou aumentar aqui. Depois eu diminuo de novo. Agora dá para enxergar melhor. Aqui a gente tem uma descrição de cores. Dá para ver aqui nesse cantinho que existem partes da nossa pré-visualização do projeto que são coloridas, são coloridas de cores diferentes. Então aqui a gente tem o amarelo, que é os perímetros, o laranja, que é perímetro externo, o azul está bem aqui embaixo, aqui, nesse queixinho, que é o que é importante para a nossa próxima atividade, que vai ser postada hoje, que é o Overhang Perimeters, que são os perímetros que... como é que eu posso dizer? Que eles estão meio que soltos, eles estão flutuando. Quando você for colocar para imprimir, essa parte não vai ter nada embaixo. O próprio programa, ele vê, ele identifica isso, e ele te mostra para falar, ó, tem isso aqui, você vai querer tentar imprimir do mesmo jeito? Esse é um ótimo jeito de saber um lugar onde você precisa colocar um suporte. Aí a gente tem o vermelho, que é... esse vermelho escuro eu não sei o que é. Internal in fill. Mas o vermelho claro é preenchimento. Mas tem vários aqui. Tem a skirt, que é a nossa saia. Material de suporte, que é o verdinho. Interface do material de suporte é a parte de baixo. Customizado. Aqui é a nossa... é a aba. Tá. A aba e a saia estão juntas, é da mesma cor.
Como deu para dar uma olhada aqui, eu vou diminuir de novo a imagem para a gente poder ver a pré-visualização do modelinho. Opa, passei para frente. Mas toda vez que vocês colocam para fatiar, essa tabelinha aparece no canto, então quando vocês forem testar, abrir o programa, testar, brincar, ela vai sempre aparecer ali. Ó, aqui que eu tinha falado que é material de suporte. E essa partezinha azul bem escura aqui que é a overhang, que é o perímetro de overhang, que não está apoiado em nada. No caso, esse modelo, como ele é bem pequenininho, existe a possibilidade disso daí ficar preso na camada anterior. Mas o melhor seria a gente colocar um suporte ali. Para não arriscar, sabe? Deixa eu ver. Aí aqui a gente tem também a função da régua. No programa a gente consegue descobrir qual que é a altura, a largura e a profundidade, mas é geralzão. Então, se você quer saber de um ponto ao outro quantos centímetros está dando para qualquer que seja a utilidade disso para vocês. Tem mais alguma mensagem? Não, só o Alex que tinha mandado que estava dando para ver medianamente. Então, a gente vem aqui nessa opção da régua na barra lateral. Você clica em um ponto e clica no outro ponto. Fica uma bolinha mostrando em qual lugar que você está medindo. Aí aparece aqui, assim, a distância e aqui aparece o ângulo que está um ponto do outro. Hoje a gente vai fazer um pouco teórico para a gente falar sobre filamento em si e depois a gente vai falar sobre as configurações de filamento do Prusa. Porque eu acho que isso é bem legal, considerando que todos nós somos engenheiros, é bom a gente saber a aplicação de alguns materiais na hora de você usar para fazer a sua impressão. O nosso projetinho ele vai ser só em PLA, porque é o que a gente tem disponível aqui no laboratório. Mas existem muitos outros materiais. Por falar nele, é o primeiro que a gente vai falar, que o PLA é um dos materiais mais utilizados. E ele é muito bom porque ele é de fonte renovável, então ele pode ser feito com, acho que, cana-de-açúcar, amido de milho, e ele é biodegradável. E ele é um material de muito fácil impressão. Então, ele é um dos materiais que é mais fácil você colocar lá para imprimir e dá pouco problema. Esse negócio aqui de ser impressora aberta ou fechada é algo que dá uma dificuldade bem boa, porque as impressoras fechadas, elas conseguem manter o calor melhor lá dentro. Tá, acho que eu voltei. Como eu estava dizendo, as impressoras fechadas, você consegue imprimir outros tipos de materiais que precisam de um calor maior. As impressoras abertas, elas são um pouco mais limitadas por causa disso. Qualquer vento que passa pode dar interferência na temperatura que você vai imprimir e vai estragar todo o seu modelo, ele vai ficar todo embarrigado, esquisito. E o PLA ele é bom porque ele consegue ser impresso nessas impressoras abertas. Porque a temperatura que ele demanda é um pouco menor do que a de outros filamentos. Como está escrito aí, ele é bom para peças grandes que não precisam de muito acabamento na pós-produção. Agora a gente vai falar do ABS, que é um outro filamento muito utilizado. Diferente do PLA, ele não é de fonte renovável, ele é derivado do petróleo mesmo. E ele é muito utilizado na indústria. Ele tem resistência a altas temperaturas. E para poder, como ele tem resistência a altas temperaturas, para poder usar ele, você precisa de uma temperatura um pouco maior na hora da sua impressão no seu bico. Então, esse filamento já é complicado de ser impresso em impressora aberta.
Esses foram os 2 únicos filamentos que eu tive um pouco de contato. Os outros que eu vou mostrar para vocês, eu fiz só pesquisa para poder montar a aula para vocês. Mas esse é um dos que a gente teve problema tentando imprimir na impressora aberta, porque ele descolava, ficava todo estranho. Mas ele tem um acabamento diferente, que é fosco. E ele tem um negócio muito legal que ele é solúvel em acetona. Então você consegue fazer esse acabamento brilhoso utilizando acetona. Eu vou até mostrar um videozinho para vocês que eu achei bem legal, falando sobre isso. Aqui. This is how to get perfectly smooth and glossy 3D prints effortlessly. Step 1. You'll need some magnets, a few paper towel sheets, acetone, something to raise your 3D prints a little bit, and something to enclose it in. I use this plastic container that's certified to withstand acetone. And just a quick side note, do this at your own risk and in a well-ventilated area, because the acetone vapors can cause all sorts of nasty side effects. Safety first. Step 2. Suspend the paper towels on the walls with the magnets. Step 3. Put the models into position on a raised platform so the vapor doesn't accumulate on the bottom. Step 4. Pour the acetone into the container and distribute it as equally as possible over the sheets of paper. Carefully put it over the models and try not to drip any acetone onto the 3D prints. The smoothness will depend on the time and the quality of the vapor chamber. It can take anywhere from between 10 minutes to a couple of hours to get your desired look. These models stayed in the chamber for 5 hours. Make sure you wait a few hours for the plastic to stop dissolving so you don't deform the 3D print. Here are the results. On a scale from 1 to 10, ASA and ABS Plus both get a 10 for how glossy they became. So that's how to vapor smooth and what materials can benefit from this cool technique that basically eliminates the 3D printing layer line look. Happy printing! Aí é isso, você consegue deixar, apesar dele ter um acabamento naturalmente fosco, você consegue deixar ele brilhante e lisinho. Uma outra coisa que você pode fazer com o que sobra de resíduo, sei lá, de suporte, essas coisas assim, colocar um pouco de acetona e ele vira como se fosse uma colinha. Você consegue usar como colinha também. Eu nunca usei, para ser sincera, mas eu já pesquisei que tem como fazer isso. Agora a gente tem o TPU. Ele tem 2 tipos diferentes de TPU. O TPU 98, que é o TPU comum, que é conhecido como filamento flexível. Ele é criado para fazer coisas que necessitam desse acabamento flexível, que nem nos exemplos aí, como palmilhas e anéis de vedação. Já o TPU 65D, ele é um pouco mais resistente do que o filamento flexível comum. E esses 2 tipos de filamentos, eles são compatíveis com qualquer tipo de impressora, se a impressora conseguir manter a temperatura que ele precisa para ser impresso. A gente tem o PETG. Uma característica bem legal dele é que ele é food safe, então se você quiser imprimir embalagem para comida, potinho para guardar as coisas, de geladeira, de comida que vão entrar em contato com alimentos, esse é um dos melhores filamentos para você poder fazer isso. Se não me engano, o PLA também mas pelo que eu vi, o PETG é melhor. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Esse filamento também consegue ser impresso em impressoras abertas. Isso é muito bom, que dá para imprimir em impressoras mais simples. Acho que é isso sobre o PETG. Agora a gente tem o RIPS. O RIPS ele entra na categoria de filamento solúvel. Diferente do PVA que eu cheguei a comentar na outra aula, ele não dilui, solubiliza? Solubiliza. Ele não solubiliza em água, mas ele solubiliza em uma solução de limoneno. Então, ele é muito usado para poder fazer suporte.
Então, como eu tinha falado antes, os filamentos solúveis eles são bons para fazer suporte porque evita de você acabar quebrando alguma parte da peça, ou então de você ter muito trabalho para poder tirar um suporte. Chegou uma mensagem. Ah, tá. Tá transcrevendo a aula. A gente tem também o filamento de nylon, que ele é muito durável e resistente. A aplicação é parecida com o PETG, mas tem um problema que o nylon a gente precisa imprimir ele numa temperatura bem alta. Eu vou mostrar um pouco mais para frente para vocês. Eu acho que eu coloquei as temperaturas do PLA. Mas se eu não coloquei, eu coloco depois que eu tirei uma foto. A do PLA, geralmente as temperaturas são entre 195 e 210. Então, tipo, para chegar a 255 e 275 é uma distância bem grande assim de temperatura. Então, como ele precisa de tudo, de toda essa temperatura, ele tem que ser impresso numa impressora de cabine fechada, para poder deixar bem quentinho ali dentro, não passar nenhum vento para não estragar as coisas. Um outro problema que existe quando você fala de. Qual que é a palavra? Estocagem, digamos assim. Quando você vai guardar o seu filamento, se ele fica guardado da forma errada e por muito tempo, ele acumula umidade. Essa umidade não deixa você conseguir imprimir a peça, o filamento fica todo quebradiço. Mas tem como consertar esse filamento estragado pela umidade? Tem. Você precisaria colocar numa estufa para a água que prendeu no filamento evaporar aos pouquinhos. E para evitar isso, é sempre que você for deixar o filamento parado, você guardar dentro do saquinho. A maior parte dos filamentos, quando você compra, ele vem com sapinho não, com um saquinho ziplock e com aquela. Eu esqueci qual que é aquelas bolinhas que puxa água. Mas bem, um pacotinho assim que conserva as coisas e evita da umidade ir pro filamento. Então, sempre que vocês forem mexer. Isso, é sílica. Sílica, é esse mesmo. Sempre que vocês forem parar de usar o filamento, guarda ele. Porque se ele ficar quebradiço na hora de puxar ele do carretel, vai quebrar dentro da mangueira que leva até o bico de extrusão. E você não vai conseguir mais usar ele. E aí se não der para consertar colocando uma estufa para secar, aí é só lixo, infelizmente mesmo. Aqui na faculdade ficou muito tempo parado um rolo, acho que é de ABS, que a professora conseguiu com parceria de algum lugar. Aí quando a gente foi tentar utilizar, ele tá inteiro seco, a gente não conseguiu nem secar ele na estufa. Então tá guardado só pra gente fazer aquele esquema de colocar acetona e talvez virar uma colinha. Voltando pro filamento de nylon, ele é indicado para peças com bastante atrito, como engrenagens e buchas. Passa para frente. O Tritã, ele é um plástico de engenharia, ele tem alta resistência mecânica e térmica. Ele é muito buscado para impressão de peças técnicas, com uso para engenharia mesmo. Só que uma limitação é a temperatura que você precisa para imprimir ele. Se o nylon já era uma temperatura alta, porque era de 255 até 75, esse aqui é muito maior, porque precisa de 300 graus para você conseguir imprimir um Tritã. Então você precisa ter uma impressora de cabine fechada que consiga aquecer até 300 graus o bico de extrusão para conseguir soltar. Além de que também precisa aquecer a mesa, porque eu acho que eu não comentei antes, mas além do bico de extrusão que é aquecido, a mesa também é aquecida para poder aderir melhor. A mesa ainda precisa ser bastante aquecida também. Então a sua impressora precisa conseguir segurar essas temperaturas necessárias para imprimir o Tritã. E ele é
muito utilizado para peças, porque ele é muito resistente. A gente tem o PVA, que eu já cheguei a comentar com vocês, até mostrei o videozinho dele sendo dissolvido em água, que é do mesmo material que a cola escolar. Você imprime ele como suporte, joga na água, o suporte sai facinho e deixa a peça com acabamento bom. Muito usado para fazer peças complexas, ou então que o suporte vai ficar numa parte interna que você não consegue acessar, e você só joga na água, ele dissolve e você tem a sua peça bem bonita, pronta. Aí a gente tem o filamento condutivo, como o próprio nome já diz, ele é condutivo, ele conduz eletricidade, é um plástico condutor. Como está escrito aí, ele apresenta uma boa resistência e a temperatura de extrusão é de 205 a 230 graus Celsius. Isso quer dizer que existe uma chance de dar certo na impressora de sem cabine, na impressora aberta. Mas aí vai ter que testar. Teria que testar e ficar de olho, porque qualquer brisinha a mais que bata, um ar-condicionado ligado, voltado para a peça, vai deixá-la toda torta e deformada. Tá, agora sim a gente volta para o Prusa, para a gente ver as configurações dos filamentos. Agora a gente entra nessa aba aqui, que a gente estava aqui nas configurações de impressão, agora é filamentos. Aqui nesse começo, nessa parte que é filamentos, na aba de filamentos, a gente vem no filamentos. Conseguimos colocar qual que é a cor do nosso filamento. O Prusa, ele tem alguns filamentos pré-instalados, digamos assim, de algumas marcas que vendem esses rolos de filamento. Aí você consegue selecionar lá naquele próprio menu de configuração rápida, você já seleciona. E por que tem que colocar a cor? Porque dependendo do filamento, tem diferença entre a impressão de uma cor para outra. Aí se você fizer uma configuração e deixar ela salva, você sabe que é a configuração, sei lá, do PLA, da Creality, não sei se a Creality vem de filamento, tá? Mas é o PLA da Creality na cor verde. Aí você consegue deixar aqui. Ou então é o PLA da Creality na cor azul. Aí você deixa configurado e você sabe de qual deles que você está colocando para ser impresso. Essa parte aqui do diâmetro vem escrito no carretel, porque é muito difícil você conseguir medir isso aqui corretamente. Esse multiplicador de extrusão, confesso que eu não sei. Aqui é a densidade. Essa parte é legal, que você consegue colocar o custo. O que seria o custo? É o quanto você gastou em 1 quilograma de filamento. Isso daqui, quando você coloca... Aqui. Quando você coloca para fatiar, o custo já aparece aqui. Quanto que custou esse pouco de filamento que você usou para imprimir a sua peça? Aí isso é bem legal que você já tem aí uma estimativa de gasto de filamento. Não é o quanto custou para ser impresso, porque para ser impresso ainda tem mais um gasto com energia. Se deu algum problema na hora da impressão, também tem o gasto com o filamento que vai ser descartado. Mas isso aqui é bom para você ter mais ou menos um comparativo para ver quanto que você está gastando em dinheiros em filamento fazendo as peças. Então, se você quiser ver, tipo, será que vale mais a pena eu comprar um gancho de parede, por exemplo? O gancho de parede custa R$10, mas na hora que eu coloquei aqui para ver, tá custando R$5 e mais um teco que vai ser gasto para energia. Então, tá valendo mais a pena eu botar para imprimir do que eu comprar. Vamos voltar aqui. Tem o peso do carretel. O peso do carretel, ele vem anotado também em alguns carretéis que você compra. Ele é muito bom para quando você tem um pouquinho só de filamento no carretel. Aí você pesa o carretel com o filamento para você saber quanto de filamento você tem. Porque às vezes o seu projeto pode acabar precisando de mais gramas de filamento do que o que você tem no seu carretel. Aí você teria que abrir
outro carretel para poder colocar para imprimir, para dar certo. Senão vai acabar o filamento no meio da sua impressão e talvez você perca a peça inteira, porque não tem como você saber especificamente qual camada que parou o filamento. Aqui nessa parte de baixo é onde a gente configura aquela temperatura que eu comentei com vocês. Esse idle temperature, ele é a temperatura... como é que eu posso dizer? Quando não está imprimindo, porque às vezes você consegue configurar para ele fazer uma pausa no meio, para você trocar a cor, alguma coisa assim. Aí, durante essa pausa, ele vai manter o filamento nessa temperatura. O filamento não, o bico nessa temperatura para ser mais fácil de chegar na temperatura que você precisa para imprimir a peça com o filamento que você escolheu. Aqui a gente tem a temperatura do bico de impressão. Como eu tinha comentado antes, a primeira camada ela é muito importante. Às vezes ela precisa ser impressa numa temperatura mais alta para ela aderir melhor. Então, aqui no nosso PLA da faculdade, é essa configuração que fica. A primeira camada 205 e as outras camadas em 200 graus. E a nossa mesa, a gente deixa a primeira camada em 65 para ficar quentinho e as outras camadas em 60 graus. Aí, para mostrar para vocês onde que ficam as informações, geralmente vem aqui, assim, na frente do carretel. Aí eu coloquei um de PLA. Não é o PLA daqui da faculdade, mas eu coloquei uma foto do PLA. Ó, que nem aqui, ó. O item está escrito que é PLA, 1,75 centímetros de diâmetro. A temperatura é entre 200 e 220 graus. A temperatura do bico de impressão. Aí a temperatura da mesa é 60 a 65 graus. E tem mais algumas informações que provavelmente é do fornecedor. Aqui também tá difícil de enxergar, até para mim, que estou aqui provavelmente com a tela mais nítida, mas era só para ser um exemplo de onde que aparecem essas informações. Agora, nessa aba de resfriamento, eu não cheguei muito a testar, mas na impressora tem uma ventoinha, aí a configuração padrão é deixar a ventoinha sempre ligada para ter um controle um pouco melhor da temperatura. Se você desligar a ventoinha, pode acabar aquecendo demais o seu filamento e ele vai deformar. Mas no caso de uma impressão que precise de uma temperatura um pouco elevada, provavelmente vale a pena você desligar a ventoinha para ele ficar um pouco mais quentinho e imprimir tranquilo. Essas outras opções eu confesso que eu não sei, eu nunca cheguei a usar. Aqui tem mais configurações que eu nunca cheguei a usar, mas aqui está falando que o tipo de filamento é o PLA. Aqui dá para você colocar também se é material solúvel. Aqui é isso, vamos ver. Essa parte aqui, eu não sei o que é, para ser sincera. Eu coloquei aqui para vocês saberem que existe, mas eu não sei o que isso faz, para ser sincera. Se vocês quiserem dar uma olhada e fuçar para descobrir, eu nunca cheguei a usar. Como eu estava falando, essas duas abas eu não vou falar sobre elas, porque é exatamente a mesma coisa sobre as configurações de impressão. É para você colocar alguma nota sobre a configuração salva de filamento que você fez. Eu tinha colocado aqui para falar sobre as impressoras, mas eu vou deixar para a próxima aula, porque eu quero explicar para vocês como é que vai ser a atividade dessa semana. Aqui. Dessa semana não.
a atividade que eu vou postar hoje, ela é para ser entregue dia 8/4, é depois da semana do saco cheio, é na quarta-feira. O que vocês vão fazer? Vocês vão ter que pesquisar na internet, dessa vez eu não vou dar um modelo para vocês, algum modelo ou peça que a base seja menor e que o topo seja maior. Eu vou dar um exemplo aí, vocês vão conseguir entender melhor. Aí vocês vão vir no menu lateral e vão colocar suporte onde que precisa para poder evitar os overhangs que eu comentei no começo da aula, que é aquela parte das camadas que não tem apoio nenhum. A configuração que vocês vão colocar na hora de salvar é do suporte, no caso, para apenas reforçadores de suporte. Então, eu quero ver os reforçadores de suporte que vocês colocaram. para ter noção de se vocês estão entendendo direitinho, como é que está funcionando, essas coisas assim. Não é para ser difícil, é para ser fácil, tá? Aí, para também aplicar a utilização da saia e da aba, eu quero que vocês coloquem 5 milímetros de aba e 10 camadas de saia. É um valor aleatório mesmo, não é para nada especial, é só para saber se vocês estão sabendo colocar a aba e a saia. E dessa vez o arquivo ele não vai ser mandado num print. Vocês têm que me mandar o arquivo 3MF, que é quando você faz a configuração do Prus e você coloca para salvar, ele já salva como 3MF. Nos computadores que eu já usei, no caso, ele salva sempre como 3MF, como padrão. Deixa eu pensar. É isso aí, ela precisa ser entregue até as 23h59 do dia 8/4. Aproveitando agora, eu quero lembrar vocês de fazer a atividade que fecha hoje, às 23h59, que foi a primeira atividade que eu passei para vocês. Tem uma galerinha que ainda não entregou. Deixa eu ver aqui. 25 pessoas entregaram e 25 pessoas não entregaram. Então, não se esqueçam, tá metade, metade. Não se esqueçam de fazer a atividade. Ela é bem facinha, tá, gente? Aqui eu estou deixando um exemplo em imagens nos slides, para caso vocês queiram consultar os slides. Aí, da nossa peça com os overhangs aqui, os negócios que eu pintei e a peça com suportes. Então, vamos para o Prusa. Pode falar. Eu vou mostrar aqui na tela para vocês. Pode ser? Com quem foi? É o Alex. Enquanto eu for configurando, eu vou mostrar para vocês. Eu não vou fazer a configuração exata do que vocês precisam fazer, mas eu vou falando para vocês o que é cada coisa que eu estou configurando. Vamos abrir o nosso modelo, então. A gente clica aqui. Eu ia pegar um modelo de um T, mas eu não achei. Aí eu encontrei um T-Rex. Eu achei engraçado. Aí eu resolvi pegar ele. Ó, ele veio todo bugado assim. Então a gente vem aqui na nossa funçãozinha para escolher qual das faces a gente vai voltar para baixo. Clica aqui. Pronto, ele está voltado para baixo. Eu achei ele muito pequeno quando eu peguei esse modelo. Então eu vou aumentar ele. Foi 200% que eu deixei? Não, eu deixei 300%. Aí tá aqui. A hora que eu coloco para fatiar, vamos ver se vai aparecer. Apareceu tudo aqui, esses azulzinhos escuro, são as partes que vai imprimir no ar, então vai estragar tudo aqui e não vai dar certo na hora de imprimir. Então, é isso daqui que a gente precisa evitar. Aí, só para lembrar vocês, ó. Essa daqui é a aba, que fica em volta da base. E essa daqui é a saia, que ela vem para cima. A aba, ela aumenta para as laterais e a saia, ela aumenta para cima. Aí, aqui teria dado tudo errado na hora da gente tentar imprimir. Então, a gente volta aqui na visualização do projeto. A gente seleciona ele.
vem aqui no pincel de suporte. Como a gente já deu uma olhada mais ou menos onde que precisa, a gente vai começar a pintar onde precisa de suporte. No caso do meu, é aqui assim embaixo. Aqui embaixo, nos dedinhos. A gente vai pintando. Existe diferentes tipos de pincéis. Tipo, esse aqui que eu estou usando agora é o circular, mas tem o esférico também. Que daí ele pinta em volume em vez de pintar só a face. Consegue aumentar o tamanho do pincel também para pintar mais rápido. Aqui. Tô fazendo mal porcamente, só para mostrar rápido para vocês. E a gente também não pode esquecer aqui dentro da boca. Partes internas também precisam de suporte às vezes, tá? Ai. Aqui. Tá. Opa! Nossa Senhora! Aí a gente vem aqui no cantinho, suporte, a gente escolhe para apenas reforçadores de suporte, que vai colocar só onde a gente pintou. Deixa eu ver, eu pedi mais alguma configuração. Pedi a aba e a saia. É que o meu já tinha colocado aqui. Oi, tirei. Tá, aqui, ó. A saia, a gente quer 10 camadas de saia. Então a gente vai aumentando aqui. Eu vou colocar 4 só. Aí de aba, a gente quer 5 milímetros de aba. Vou colocar 4. Aí a gente vem aqui, fatiar. Vai demorar um pouquinho para carregar. Aí pronto. A gente tem o nosso suporte. Depois que vocês pintaram, faz a simulação de novo. Vem aqui e confere, que nem no meu modelo que eu pintei mal e porcamente, tem umas partes que estão azul aqui ainda. Aí eu precisaria vir aqui e colorir essa parte para ter suporte também. Pode escolher o suporte que vocês quiserem, tá? Eu coloquei aqui o orgânico, mas vocês podem colocar os outros tipos. Conseguiu entender, Alex, o que é a saia e a aba? Boa. Aí vocês vão precisar me mandar o arquivo 3MF. Como é que a gente salva? A gente vem aqui, salvar projeto, bota o nome que você quiser, tipo T-Rex. Se vocês olharem aqui embaixo, o salvamento dele já é em arquivo 3MF. Aí é só pegar e clicar em salvar. É esse arquivo salvo que vocês vão mandar para mim no Classroom, para eu dar uma olhada. O que eu tô cobrando é só isso. Se vocês quiserem fazer qualquer outra configuração para tentar deixar a impressão mais rápida, ou qualquer tipo do gênero, quiser fuçar no aplicativo, colocar algumas coisas ali, pode pôr também, tá? Mas o que eu vou analisar é só isso que eu pedi. Eu acho que é isso. Vocês têm alguma dúvida? Opa, aqui. Bom, se não tiverem nenhuma dúvida, pode sair. Cadê? A Kátia recomendou vocês aproveitarem a semana de saco cheio para estudar, para dar uma olhadinha nisso daí. Hoje eu também vou colocar um formulário para vocês poderem fazer o agendamento de vocês para vir visitar o laboratório na semana depois da semana do saco cheio. Lembrando que vai contar presença.
Então, quem já faltou em 2 aulas, cuidado para não perder o certificado. Eu não vou estar conseguindo estar aqui na segunda de manhã. Eu vou conferir se eu consigo estar aqui na segunda de tarde, mas a princípio, segunda de manhã é certeza que eu não vou conseguir estar aqui. Mas aí eu coloco lá para vocês poderem preencher os horários que vocês querem visitar. Aí o intuito é vir visitar o laboratório da impressão 3D, conhecer as impressoras que tem aqui, ver um pouco como que funciona uma impressora 3D. E a gente vai dar uma passadinha também no laboratório de processo de fabricação da professora Kátia para conhecer a máquina de corte a laser que tem aqui na faculdade também. Porque eu acho que é um maquinário legal e eu tenho um material posso chamar de workshop? Não sei. É uma aula só sobre corte a laser que eu vou oferecer também. Caso alguém queira fazer, eu vou estar mandando no e-mail o forms também para vocês se inscreverem para fazer. Mas aí no dia que vocês irão iniciar a impressão das peças na visita? Não. A impressão. Aprender a colocar o filamento. Mas, professora, a peça vai ser. O arquivo da peça vai ser mandado só depois da apresentação. Não necessariamente eles vão imprimir a peça do projeto. Você vai mostrar como é que faz para imprimir. Você vai pegar uma peça qualquer. Isso aí, nesse dia, não é só uma visita de olhar as impressoras. Eles vão ter contato de ligar a máquina, colocar o filamento, iniciar uma impressão simbólica, mas eles vão ter esse contato aí nessa visita que você está programando. Ah, sim, isso sim, isso sim. Vai ter mesmo. Então, não faltem, gente, vai ser bem legal para vocês aprenderem realmente a mexer.